Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, mais uma terça, agora novembro, né? Já estamos em novembro, o último, quase o último mês do ano, né, 2024. Então vamos para nosso estudo de hoje. O governo do anticristo. Hoje eu vou falar do governo do anticristo. Vou falar mais um pouquinho desse governo. Já falei bastante, mas o Senhor mandou falar de novo. Então vou falar. Apocalipse 12:17 nos diz o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, como nós vimos no estudo passado, então esse remanescente aqui, esta semente, o restante da semente da mulher é a casa de Judá. Não é a igreja Laodiceia. Porque a igreja Laodiceia, o filho dela foi arrebatado para Deus, né? Mas tem o restante da mulher Laodiceia, que é o remanescente, a semente que veio de Judá. Judá, o remanescente de Judá se tornará igreja. Por quê? Porque o remanescente de Judá receberá Jesus como seu Senhor, Salvador, Deus, Mestre, porque eles receberão o Espírito de graça, que é o Espírito Santo, e vai revelar para eles realmente a verdade que esconderam para eles todos estes anos. E lá em Zacarias, capítulo 12, 10, eles vão entender quem é Cristo e vão se converter a Cristo, tornando a si, deixando de ser a Israel terrena e se tornando a Israel espiritual, que é a igreja de Cristo. Então, voltando aqui, né? No Apocalipse 12:17, o sistema do dragão foi perseguir os judeus que não se rendem ou se renderam a este sistema maligno, pois eles só têm o Deus Pai como o seu Deus. Então eles não têm outro Deus. E o sistema do maligno vai querer que os judeus adorem o anticristo. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por mais essa noite, por esse estudo, que o Senhor fale através de mim para o teu povo, tudo aquilo que o Senhor quer que teu povo saiba, que eles inculquem tudo isto nas suas cabeças, na sua mente, na sua fronte, para nunca esquecerem, para não serem enganados, porque tem muitos falsos profetas enganando por aí. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando, né? No Apocalipse 13:1, nos diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres
10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, o que João está vendo aqui é o mesmo que ele viu no capítulo 12. O dragão, né? Então, ele viu um dragão aqui no versículo 3. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, aqui no capítulo 12 do Apocalipse, versículo 3, e no capítulo 13 do Apocalipse, versículo 1, é a mesma coisa, só que no capítulo 12 é o sistema do anticristo, é o sistema do dragão, é o sistema de Satanás. Só que no Apocalipse 13:1 já é o próprio Satanás governando através de um homem, não mais através somente do sistema, porque ele vai usar o sistema e o homem da iniquidade. Então, no Apocalipse 13:1, João vê subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre estes chifres 10 diademas, ou coroas. Diademas aí é coroas. Por quê? Porque cada um chifre deste é uma nação, e cada nação tem seu rei ou seu presidente, e cada presidente tem o seu poder, a sua autoridade. E coroa aí representa poder. Então, tinha 10 diademas ou coroas, pois estes 10 chifres são 10 reinos ou nações. As 7 cabeças foram os 7 impérios que houve nesta terra caída, cujo último será o do anticristo. Então, nós tivemos aqui 7 impérios. Império Romano, Império Persa, Médio Persa, o Império da Roma, né, da Grécia, o Império Egípcio e outros, né, são 7 maiores. Então, essas 7 cabeças foram esses 7 impérios grandes que Satanás governou durante todo esse tempo, né? Foram desaparecendo um e surgindo outro. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Então, estes impérios que dominavam as outras nações blasfemavam de Deus, e agora não será diferente. Porque esse sistema do maligno, tanto ele blasfema, como leva o povo dele a blasfemar. Versículo 2 do Apocalipse 13 nos diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, aqui nós temos 3 impérios citados neste versículo, né? E sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmias, que eu já li. Versículo 2. Fala dos 3 piores impérios que teve na terra. Aqui não cita a Babilônia, né? Mas a Babilônia é o último império, do qual
o anticristo vem nesse império, né? A Babilônia renascida. Então, o leopardo, império da Grécia. Urso, império médio-persa, que é a Rússia, né? Leão, Babilônia. Aí nós temos Daniel diz que era um animal terrível, referindo-se a Roma. Então, no Apocalipse 1, João viu subir do mar uma besta, não é? Um animal terrível. Essa besta, o mar, neste texto, representa as nações. Então, aqui, quando fala de mar, está falando das nações. Então, o anticristo vem das nações. O anticristo virá das nações não de Israel, como muitos pensam, né? O anticristo não virá de Israel. Ele virá das nações, de uma das nações que está na cabeça da besta que sai do mar. Como está escrito em Isaías 63, do 1 ao 4, então vamos lá para Isaías, eu já dei estudo sobre isso, mas sempre é bom revisarmos. Então, Isaías 61, do 1 ao 4, nos diz assim: Quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Bósra? Este, ornado com a sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Então aqui está falando do anticristo. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Então, o anticristo vem imitando, se passando por Cristo. Ele vai dizer que é Deus. Aí você pode ler em Ezequiel capítulo 35, no Apocalipse 14, do 19 ao 20. Aqui Jesus está dizendo que é ele quem pisa o lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e no ano dos meus remédios é chegado. Então, esse dia da vingança de Deus sobre o anticristo, ou melhor, sobre Satanás, está chegando. E esse homem que Satanás irá usar, ele vem de Edom. Quem é Edom? Esaú. Esaú é Edom. Quem é Edom hoje? Jordânia, né? Então, o anticristo vem dos 10. Então, o anticristo é um dos descendentes de Esaú. Então, Isaías 63, do 1 ao 4, fala do anticristo que vem de Edom, se passando pelo verdadeiro Cristo, não é? Então, ele se passa pelo verdadeiro Cristo para que as pessoas aceitem ele e adorem.
O anticristo virá do acordo feito entre Israel e seus parentes árabes, inclusive Esaú, né, que é Edom, que hoje é a Jordânia, o primeiro a assinar o acordo de Abraão com Israel e o sistema das nações. Então, a Jordânia, que é Edom, nos nossos dias, a Jordânia, que são os descendentes de Esaú, foi a primeira nação oriental, árabe, que adora Maomé, ou melhor, que adora Alá, que adora o Islã, que serve o Maomé. São eles os primeiros a fazerem um acordo com os israelitas e com o sistema do diabo. Preste atenção. Não foi e nem está sendo o anticristo que está fazendo este acordo, porque o anticristo não vai fazer acordo. Quem vai fazer acordo, quem está fazendo acordo é o sistema do anticristo. É o próprio Satanás usando essas nações, todas elas, né? Que o diabo ele manda em todas estas nações. E ele está usando aquelas que ele quer para fazer esse acordo. No Apocalipse, isso tudo com a permissão de Deus. No Apocalipse 13, 11, nos diz assim. Mas antes, eu quero ler bem aqui, em Daniel. Não ia nem ler, mas vou ler. Fica mais claro. Daniel, capítulo 9, diz assim. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos, diz assim, ó. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, é o sistema, o povo é o sistema, são as nações que Satanás utiliza para fazer este acordo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele, o sistema, ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí a pessoa diz, na metade da semana ele quebrará o acordo. Mas aqui está dizendo que ele vai cessar os sacrifícios e as ofertas. Quer dizer, os judeus fizeram um acordo para ter o templo deles, mas quando tiver na metade da semana de Daniel, eles vão impedir que os judeus façam esses sacrifícios no templo e também essas ofertas. Quer dizer, volte aqueles sacrifícios de animais, aqueles rituais que Deus tirou, porque Cristo já veio, não precisa mais. Cristo é o Cordeiro, a nova aliança já foi feita, não é mais necessário, mas como os judeus não creem em Cristo, então eles continuam.
eles querem esse templo para continuarem fazendo isso. Então, na metade dos 7 anos, o sistema irá quebrar, ou melhor, irá tirar esse sacrifício de animais e estas ofertas. Por quê? Porque o anticristo vai assumir o poder. Na metade dos 7 anos, o anticristo vai assumir o poder e ele é quem vai dizer que é Deus. Ele não vai querer que ninguém sacrifique nada para Cristo, para Deus, para outro Deus. Ele é que vai dizer que é Deus, e a gente vê isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, aqui diz assim: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Agora preste atenção, agora que o anticristo vai aparecer. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Então, é na metade da semana de 7 anos, semana de Daniel, que o assolador virá, que o anticristo virá. E diz, sobre a ala das abominações, o assolador, e isso até virá o assolador, e isso até a consumação dos séculos, porque a consumação é a vinda de Jesus para governar este mundo, e Satanás será preso no abismo, e o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o assolador? O assolador é o anticristo, é o falso profeta, é o próprio diabo. Então, isso está lá no Apocalipse 19. Então, a semana de Daniel vai trazer, na metade da semana de Daniel, vai trazer este homem da iniquidade para governar durante 3 anos e meio, não é 7 anos, 3 anos e meio. Então, no Apocalipse 13, 11, nos diz que a segunda besta, que é o falso profeta, vem da terra. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Apocalipse 13, 11, nos diz o seguinte. 13, 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então, essa besta é o falso profeta. Ela tem 2 chifres como de cordeiro, dizendo que é o Messias religioso. Já dei estudo sobre isto. Mas só que ele fala como dragão, logo ele não é Messias, o Messias não, ele é o falso profeta. Então, aqui, não é? Apocalipse 13, 11, nos diz que a segunda besta é o falso profeta, que vem da terra. Então, ele vem da terra. E vi subir da terra outra besta. Então, a primeira besta vem do mar. A segunda besta vem da terra. Preste atenção a este detalhe. A primeira besta vem do mar. Mar representa nações. A segunda besta vem da terra. Terra de Israel. Preste atenção à revelação. Então, agora observe o Apocalipse 12, 12, parte B. Então, vamos aqui, Apocalipse 12, 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais,
ai dos que habitam na terra e no mar. Preste atenção à revelação. Então, os que subiram lá para o céu, no arrebatamento, estão felizes. Mas aqui no Apocalipse 12:12, diz assim, ai dos que habitam na terra e no mar. Habitam na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar. A primeira besta, que é o anticristo, vem do mar, que representa as nações. Então, a segunda besta vem da terra, ou melhor, vem de Israel. Então, no Apocalipse 12:12b, ai dos que moram na terra, ou em Israel. Ai do remanescente, preste atenção, que mora na terra de Israel e no mar, as nações, que mora na terra de Israel e no mar, ou nas outras nações, porque o diabo desceu a vós, igreja, as outras nações. Quem mora nas outras nações é a igreja Laodiceia, que não foi arrebatada. Então, a igreja Laodiceia, de todas as nações, e vós, remanescente da terra de Judá, e tem grande ira. Então, o diabo, ele vem com grande ira sobre as nações para destruir a igreja Laodiceia, que não subiu no arrebatamento, e também vem para a terra, porque a terra é a terra de Judá. Então, aqueles que no governo do anticristo se converterem a Cristo, os judeus serão perseguidos também, como a igreja Laodiceia estará ainda no sistema, porque quando a igreja for arrebatada, então, pouco tempo, o anticristo aparecerá, mas enquanto ele não aparecer, eles serão perseguidos pelo sistema. Então, e tem grande ira, pois ele sabe que lhe falta pouco tempo como governo deste mundo. Então, o diabo ele virá irado, porque sabe que falta pouco tempo. O anticristo virá das nações, de uma das nações que representa os chifres da cabeça do dragão, ou sistema. A Bíblia nos diz que 3 chifres serão arrancados da cabeça do dragão, mas no lugar nascerá um chifre pequeno, ou melhor, do sistema do dragão será arrancado 3 nações grandes e uma nação pequena assumirá o domínio e crescerá, e de lá virá o homem da iniquidade. Já o falso profeta virá da terra de Judá. Ele é o falso Messias que se passará por sacerdote para levar os judeus a adorarem o homem da iniquidade. Então, o falso profeta vai vir da nação, da terra de Israel. Mas o anticristo vai vir de uma das nações, da cabeça do dragão, da primeira besta, né? Então, nós já sabemos quem é este, né? Então, no Apocalipse 13:11, nós já vimos que a segunda besta vem da terra, vem da nação de Israel. Logo, ele é judeu, né? Agora, preste atenção à revelação. No Apocalipse 13:4, vamos ver o que é que diz lá.
Apocalipse 13, 4. Diz assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca. Então vamos ver bem aqui. Então, nos diz que vão adorar o dragão. Então, no versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, Apocalipse 13, 4 nos diz que vão adorar o dragão. O dragão é o sistema do diabo. As pessoas irão adorar e irão amar o sistema do diabo. Também nos diz que o dragão, que é o sistema de controle do diabo, implantado por todo mundo, dará à besta o seu poder ou o seu sistema de controle da humanidade. Controle digital, né? Todo mundo será observado através das redes sociais, das câmaras de controle e de tudo mais que eles têm nas mãos para controlar a humanidade. Então o sistema, o dragão dará à besta o seu poder, o seu sistema de controle da humanidade, controle digital. E a besta será adorada e as pessoas dirão: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra a besta? Isso é pergunta que os adoradores da besta irão fazer. Os adoradores do dragão, que representa os governos de todo o mundo, governados por Satanás. Aí você lê em João 14, 30. João 14, 30, onde Jesus diz que o príncipe do mundo estava vindo. Então, Satanás é o príncipe deste mundo, é o governo deste mundo. E os adoradores do anticristo têm certeza de que o Deus deles é imbatível. Eles acreditam que não serão destruídos. Mas em Isaías 63, do 3 ao 5, nos diz o seguinte. Isaías, capítulo 63, nós já lemos agora um pouco. Isaías 63, versículo do 3, 63, do 3, do 3 ao 5, nos diz assim: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remédios é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Então, quem vai destruir a besta é o próprio Cristo. Aqui ainda no Apocalipse, capítulo 14, continua falando deste assunto. Apocalipse 14, do 16 ao 20, nos diz assim, 16 ao 20.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. Então aqui é a ira de Deus pisando o lagar, destruindo a besta, né? Aqui no Apocalipse 19, do 19 ao 20, nos diz quem vai destruir. Aqui o 15 diz assim, versículo 15: e da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Então, Jesus é quem vai destruir esse sistema do diabo e vai destruir os seus líderes, o falso profeta, o anticristo e o sistema do dragão, que é o próprio Satanás. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, essa pergunta que os adoradores da besta fazem aqui: quem poderá batalhar contra a besta? Os adoradores do dragão que representam os governos de todo o mundo, governados por Satanás, e os adoradores do anticristo têm certeza de que o Deus deles é imbatível. Eles acreditam que não serão destruídos, mas no Apocalipse 19, do 20 ao 21, eles serão destruídos. 19, do 20 ao 21, diz assim, capítulo 19, versículo 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Agora o capítulo 20 e o versículo 4 diz assim. Aliás, o capítulo do 1 ao 3 diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, Jesus vai destruir o sistema do diabo, que o Satanás governa, vai destruir o anticristo e o falso profeta, todos vão ser destruídos. E esses que perguntam: quem poderá batalhar contra a besta? É uma pergunta
que a Bíblia responde, não é? Quem poderá? Então, aqui no Apocalipse 13, 4. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, Cristo vai batalhar e vai destruí-la. Então, Cristo irá fazer com o anticristo e o seu sistema. Ele vai destruir, né? No Apocalipse 13, 11, a besta que será um falso Messias religioso, passando pelo o verdadeiro Messias, receberá do anticristo e seu sistema o mesmo poder mundial sobre a humanidade. Você lê isso? Desculpe. Você lê isso no Apocalipse 13, 12, que diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Eu já dei estudo sobre isso e expliquei isso daí, certo? Então, a segunda besta, o falso profeta, o falso Messias religioso que vem de Israel, de Judá, ele vai levar a humanidade que não tem Deus, que não quer Cristo, que não quer obedecer a verdadeira palavra, a adorar, ter a marca do anticristo. Aqui os versos do 13 ao 14 do Apocalipse 13 nos diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vive. Até o 14. O falso Messias religioso fará muitos sinais que lhe foi permitido fazer para enganar todos aqueles que não creem em Cristo, o verdadeiro Messias, a palavra encarnada, a palavra da verdade. 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12. Então, vamos lá para Tessalonicenses, porque a Bíblia interpreta ela própria. Precisa, ninguém está interpretando a Bíblia. Ela interpreta ela própria. 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12, diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e a iniquidade e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, o anticristo vem segundo o poder, a malícia, tudo de Satanás. Então, o poder dele vem do diabo. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não quiseram, né? Não quiseram Cristo, não quiseram esse amor que salva. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na mentira. Então, Deus vai mandar a operação do erro.
E estas pessoas que não querem Deus, que não querem Cristo, vão crer no falso profeta, vão receber a marca do anticristo e vão adorar o anticristo. O controle que o falso profeta usará para levar o povo a adorar o dragão ou sistema e o anticristo, governo mundial, será uma marca de adoração ao anticristo. Segundo as Tessalonicenses 2:4. O anticristo vai entrar no templo, quer dizer, vão encerrar lá os sacrifícios e as ofertas, quer dizer, os levitas e os sacerdotes vão parar de sacrificar para Deus, porque o anticristo agora é o próprio Deus. Ele diz que é Deus, ele chegou no templo dizendo que é Deus e todos têm que adorar, tem que ter a marca dele para adorar ele. Pois o anticristo dirá que é Deus e exigirá da humanidade esta adoração. E quem não tiver em sua mão direita ou testa o sinal de adoração da besta, que representa o próprio diabo, não poderá nem comprar e nem vender, ou melhor, não poderá ter nada neste mundo caído no pecado e governado por Satanás. Entenderam? Então, Apocalipse 13, do 16 ao 18. Neste tempo será controle total no mundo do anticristo. Agora observe a revelação. Apocalipse 13, 5b. Nos diz o tanto de meses em que o anticristo irá governar a terra. Então, Apocalipse 13, 5, parte B do versículo, nos diz o seguinte: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Este é o tempo que o anticristo vai governar. 42 meses, ou melhor, 3 anos e meio. Por isso Daniel diz que nas asas da, como é, meu Deus, deixa eu ver lá. Deixa eu aqui em Daniel, pra gente ver de novo, que eu esqueci aqui o nome. Na ala das abominações, parece que é isto. Capítulo 9, versículo 27. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador. Então, na metade da semana. 3 anos e meio. Então, o governo do anticristo será implantado. 3 anos e meio eles têm para implantar todo o governo, porque os outros 3 anos e meio será o anticristo governando todo mundo como líder mundial. E aqui no Apocalipse 13, 5 diz o tanto de meses que ele vai governar, que é 3 anos e meio, 42 semanas, portanto, dá 3 anos e meio. Não serão 7 anos, como muitos pastores dizem. O anticristo vai governar 7 anos. Não, 3 anos e meio é o sistema que nós estamos vendo sendo implantado em todo o mundo e que já está quase no seu final. Os outros 3 anos e meio será o anticristo, porque o anticristo só irá aparecer quando a igreja for tirada da terra. Onde é que a gente vê isso? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos deixa eu ver bem que versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém,
para que o seu próprio tempo seja manifesto. Alguém detém o anticristo de aparecer para governar o mundo, porque já o ministério da iniquidade opera, sistema, né? Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Só tem um que resiste esse sistema. E quem resiste esse sistema é o remanescente da igreja, o filho que a igreja Laodiceia vai ter. Então, aqui no versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então, tem alguém detendo o anticristo de aparecer. E quem é esse que detém? A igreja ou o remanescente da igreja. Quando o remanescente da igreja, no Apocalipse 12:5, for arrebatado, então no capítulo 13, ele aparecerá para assumir os seus 3 anos e meio de governo neste mundo, e o sistema dará para ele este poder de controle, o sistema digital, né? Então, será assim. Como é formado o sistema de governo do dragão, que é o diabo? Como é formado esse sistema? Neste mundo que jaz no maligno, o sistema de governo do diabo é: primeiro, democrático; segundo, comunista; terceiro, monarquia. Então, existe 3 tipos de governo neste mundo: governo democrático, que são presidentes, ministros, né? Ministro, como é que eles chamam? Primeiro ministro, uma coisa assim. Segundo, comunistas. E terceiro, monarquia, que é rei, rainha. No governo democrático, são os conservadores quem seguem este modelo de governo, pois é mais voltado para as leis de Deus, para o modelo judaico-cristão. Então, quem segue o modelo de governo democrático no mundo são mais cristãos e judeus, né? Porque eles e pessoas que gostam da democracia, de ser livre, de não ser dominado por ninguém. O governo comunista, chamado socialista, são pessoas que apoiam o controle da humanidade. Então, o governo democrático são os conservadores, né, que apoiam. O governo comunista são os socialistas, que é mais voltado para o controle das pessoas. A monarquia é outro tipo de governo que no passado era muito usado, né? Tinha muitos reis, rainhas. Hoje são poucas nações que têm esse tipo de governo. O governo de Cristo será uma monarquia, pois ele assumirá o trono de Davi e o seu governo será eterno. Lucas 1, do 30 ao 33. Então, vamos lá para Lucas, capítulo 1, versículo do 30 ao 33, nos diz o seguinte. Lucas 1, do 30 ao 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó,
e o seu reino não terá fim. Então, o reino de Cristo será um reino monárquico e ele reinará para sempre. É um reino eterno, não terá fim. Cristo governará não somente para os judeus. Cristo governará nesta terra não somente para a nação de Israel, mas para todo o mundo com Israel. Então, ele vai governar todo mundo com a nação de Israel. A casa de Israel, que é a igreja, ficará responsável de governar com Cristo todas as nações. E a gente vê isso no Apocalipse 12:5. O filho varão receberá, ele vai governar com cetro de ferro, né? Aqui no Apocalipse 2:26, 27, fala a mesma coisa. E no Apocalipse 19:15, Cristo vai governar com cetro de ferro. A casa de Judá, este Israel de hoje, ficará responsável pela área religiosa, como eles sempre fizeram. Então, os judeus sempre ficaram responsáveis da área religiosa, porque o templo sempre foi em Jerusalém. E agora eles estão querendo fazer o templo para fazerem, né, novamente ficarem responsáveis por esta área religiosa, e por isso o falso profeta vem de Israel. A casa de Judá ficará responsável de levar as nações a adorarem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Cristo. Você vê isto no Apocalipse 20, do 4 ao 6. Satanás é imitador de Deus e imita o governo de Cristo no seu milênio. O governo do anticristo também será uma monarquia, ele será o rei, ele será o líder principal. Ele também governará as nações através dos governos que ele mesmo escolher para colocar em cada nação, através do seu sistema. Então, o sistema do dragão. Ele é quem é responsável de botar governo, tirar governo. Ele é quem manuseia estas nações. Quem vai ficar nessa função no governo de Cristo vai ser a igreja, de governar as nações. Também o anticristo terá o falso profeta como o sacerdote que levará a humanidade que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro a adorar o anticristo e o seu sistema, que é o próprio Satanás. E seu sistema na terra, né? Na terra. Então, ele vai ter na sua mão direita. Então, os adoradores da besta vão ter na sua mão direita e na sua testa a marca de adoração ao anticristo e a este sistema de controle. Você lê isso no Apocalipse 13, 12 e os versos do 16 ao 18. Assim será o governo do anticristo, que começará na metade dos 7 anos da semana de Daniel. Não é no começo da semana. Não será nos primeiros anos da semana, dos 7 anos. Ele vai governar só 3 anos e meio, 42 meses. Então, a Bíblia se revela a si mesmo. Então, Daniel 9, 27 fala que é nas asas da abominação que ele vai vir, na metade da semana. Então, na metade, não será 7 anos como pregam muitos pastores. O cavalo branco, o cavalo branco é o anticristo. Mentira!
O cavalo branco é enfermidade, são pestes. Lá no cavalo verde, que é o último cavalo, diz lá as pestes, a guerra, a fome. Então, o cavalo branco não é anticristo, coisa nenhuma. O cavalo branco é o sistema do anticristo sendo implantado em todo o mundo, como eles já estão fazendo desde 2020. No Apocalipse 13, 5b, 3 anos e meio somente ele irá governar. Os 3 primeiros anos e meio, quem estará no governo será o sistema do dragão, preparando tudo no mundo para que o mundo receba o seu rei quando o remanescente da mulher Laodiceia nascer e for arrebatado para o céu, para a casa do Pai, para as bodas do Cordeiro. Então, quando a igreja sair deste mundo, Satanás será jogado para este mundo e a igreja não estará mais aqui, ele vai assumir o restante dos 7 anos. Então, a igreja está nos seus final dos seus anos nesta terra, porque nós já estamos nesses 7 últimos anos do governo de Cristo nessa terra. Que o Senhor nos abençoe e no próximo estudo eu vou concluir esse estudo, porque ele não foi concluído. Mas dê o seu bonzinho, compartilhe e se inscreva no meu canal e comente para que esta live tenha alcance, né? Porque eles não estão mandando os meus vídeos, não estão mandando nem para aqueles que já são inscritos, quanto mais para quem não é. Que o Senhor nos abençoe, que cada um de vocês esteja crescendo cada vez mais. Estude esses capítulos, esses livros, ou essas referências, mastigue esse alimento para vocês não serem enganados, porque os últimos dias já estão perto. Jesus vem buscar o filho da mulher chamada Laodiceia, que é o remanescente da igreja. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por mais este estudo maravilhoso de revelações, de esclarecimento, de conhecimento, que cada um possa tirar todas as suas dúvidas e não andarem mais enganados. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. E até o próximo estudo.